vem tanto de um jeito sutil ou direto. É porque isso aqui está escrito em brasileiro, ou deixa eu corrigir. Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Às vezes de maneira mais agressiva. Você provavelmente viu recentemente nas redes sociais o vídeo de uma brasileira vítima de xenofobia num aeroporto em Portugal. Vá para a sua terra, sua porca! Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça! Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra! As denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 833% entre 2017 e 2022. Brasil e Portugal têm uma ferida histórica que, na opinião de historiadores, ainda sustenta velhos preconceitos, como a ideia ultrapassada de uma nação superior à outra. O povo brasileiro e as colônias, de forma geral, eram construídas como um povo inferior, eram construídas como um povo bárbaro, e essa é uma relação muito forte ainda existente, essa relação de dominação pós-colonial, ela ainda é muito forte em relação ao Brasil e Portugal. Uma relação, no mínimo, conturbada, que tem raízes no colonialismo, mas vai mais além. O que explica essa espécie de aversão à presença de imigrantes do Brasil é o que vamos abordar a partir de agora. Eu sou Fernanda Azzolini e está no ar o DW Revista, podcast da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. No episódio de hoje, o que está por trás da intolerância em relação aos brasileiros que vivem em Portugal? A DW ouviu especialistas para entender as raízes de um problema tão atual e crescente. Em Portugal, o Observatório do Racismo e Xenofobia reconhece que existe um racismo estrutural no país, vinculado à xenofobia. Eu converso com os meus colegas de redação Valentina Gindre e Maurício Cancellieri, que fizeram um vídeo sobre o assunto para a série Perspectiva do YouTube da DW Brasil. Portugal tem mais de 10 milhões de habitantes e estima-se que os brasileiros representem de 4 a 8% da população do país. Cerca de 400 mil brasileiros vivem atualmente em Portugal, mas esse número é bem maior se considerarmos as pessoas em fase de regularização, que se encontram ilegais no país ou que têm cidadania europeia. Maurício, obrigada por participar mais uma vez aqui do DW Revista. Acho que antes de a gente entrar na questão da xenofobia, é importante entender primeiro as ondas de imigração de brasileiros para Portugal. Oi, Fernanda, prazer participar aqui de novo do podcast DW Revista, falar com você, com os nossos ouvintes. Pois é, a migração de brasileiros para Portugal, ela acontece, não é de hoje, né? A gente sabe, só que ela era tímida no início dos anos 70, por exemplo. Afinal, Portugal estava saindo de uma ditadura e depois, nos anos 1980, estava no processo de adesão à União Europeia. Ou seja, a economia não era atrativa e os poucos brasileiros que migravam para lá, em sua maioria, era para ocupar postos de trabalho que exigiam mais qualificação. Nos anos 2000 é quando você vê o grande crescimento da população brasileira para Portugal, e aí você vê principalmente imigrantes menos qualificados, que vêm trabalhar em postos menos qualificados. E aqui é importante lembrar que Portugal começa a receber os grandes financiamentos da União Europeia para realizar grandes obras de infraestrutura no país, ou seja, havia uma procura muito grande de mão de obra para esse tipo de trabalho, mas também era um momento em que o euro era muito mais forte, né? Então também era atraente para essas pessoas virem para cá por causa disso. É preciso lembrar também que esse é o momento em que os Estados Unidos, o 11 de setembro, que os Estados Unidos fecham as fronteiras, então também fica mais difícil de migrar para os Estados Unidos. Essa é a Thaís França, pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. A partir dos anos 2000, 2003, você vê o que se chama a feminização da imigração brasileira para Portugal, quando o número de mulheres passa o número de homens. E esse perfil, ele se mantém mais ou menos até 2010, 2011, quando acontece a grande crise econômica em Portugal, acontecem as medidas de austeridade, e aí você começa a ver, por um lado, uma diminuição das entradas, alguns sinais de retorno, ou seja, você começa a ter imigrantes que estavam aqui, que voltam para Portugal. É aí que você começa a ver também o crescimento dos estudantes internacionais. Em todo esse momento da crise de austeridade, as universidades públicas perderam muito financiamento e também houve uma posição ativa das universidades portuguesas de irem procurar estudantes no exterior.
Aí a partir de 2015, mais ou menos, quando passa esse período de austeridade e a economia portuguesa começa a crescer novamente, acontece o que os pesquisadores chamam de diversificação do perfil da população brasileira em Portugal. O número de estudantes aumenta, a quantidade de investidores também, e começa a ter um aumento do número de imigrantes super qualificados. Mas os imigrantes considerados menos qualificados também continuam indo para lá. Também começa a ocorrer a imigração de aposentados. Portugal facilita a lei de acesso à cidadania, então muitos netos e netas de portugueses solicitam a cidadania portuguesa. Um dos argumentos utilizados por aqueles que são contra a imigração, seja de brasileiros ou de pessoas de outras nacionalidades, é de cunho econômico. Há o entendimento de algumas pessoas de que a vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a emigração. Ou melhor, os salários são muito baixos, só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho, os portugueses vão embora, fica uma lacuna e os imigrantes vêm. Tem uma argumentação de que as políticas do governo de atração de imigrantes é para justamente manter os baixos salários dos trabalhadores menos qualificados. A retórica diz que, a partir do momento em que os imigrantes não vierem para o país, os salários forçosamente aumentariam, porque as pessoas recusariam-se a trabalhar por esses salários tão baixos, e isso faria com que a imigração não fosse mais necessária, e isso faria com que não houvesse mais falta de mão de obra no país. Embora esse não seja o caso, nós estamos a falar de um país que tem uma população extremamente envelhecida, né? Nós estamos a falar de um país de todo jeito que a economia está em crescimento, ou seja, que mesmo que a mão de obra que está aqui não consegue responder a toda essa demanda. A relevância dos imigrantes de países que falam português, como os brasileiros, é evidente. Tanto é que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego. O país enfrenta uma escassez de mão de obra em setores como turismo, construção civil, agricultura e gastronomia. Mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada por uma mudança de mentalidade por parte da população. A dificuldade, muitas vezes, já começa na hora de encontrar um lugar para morar. Aqui um depoimento da jornalista Lara Fagundes, que mora em Portugal desde 2012 e faz doutorado em antropologia. Chegou a ter lugares onde a gente ligava, via o número, e quando viam e ouviam a nossa voz e viam o nosso sotaque, era eu e a minha amiga que ligavam, viam que era brasileiros, diziam que não, que a casa já estava alugada e que não tinha mais, não estava mais disponível. E um dia pedimos para o namorado da minha amiga ligar e perguntar sobre a casa, e estava disponível, sim, porque era um homem português perguntando. E vários anúncios na internet, havia, não sei se ainda tem, mas provavelmente sim, anúncios de casas para alugar que diziam que era só para portugueses. No decorrer das tentativas de se alugar uma casa, por exemplo, eu ligava, marcava por e-mail. Quando chegava para visitar e viam que a gente era brasileira, afinal, para brasileiros não, e sempre com um empecilho. Depois de vencer uma barreira, vem a próxima, o emprego. Eu vou colocar aqui outro depoimento, agora da Patrícia Jardim, que reside em Portugal desde 2020 para fazer um mestrado em comunicação e durante o curso procurou oportunidades em outras áreas. Fiz uma entrevista por telefone numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam. Quando eu atendi o telefone, agendar a entrevista, a senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Eu falei: alguém que nem eu como? Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Desligou o telefone. Muita gente em Portugal não abre as portas para profissionais estrangeiros e, quando abre, não valoriza como deveria. Existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função, que chega quase aos 17%. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho, né, mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação. E depois de passar por todos os desafios para conseguir começar uma vida no país, surge o preconceito de cada dia e de diversas formas. Nos últimos meses, tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima, que é um senhor português, que fica muito incomodado que a gente se reúne. O método que ele usa ele vai na janela e fica nos xingando. Então fica dizendo: vocês brasileiros, vêm pra cá, vocês não trabalham. Ele acha que a gente não trabalha só porque a gente faz um jantar segunda-feira à noite. E fica: vocês vêm pra cá, não trabalham, eu trabalho e pago impostos e tenho que levar com vocês. Maurício, esse relato da Lara Fagundes faz referência a uma das razões mais comuns para a xenofobia. Qual é essa razão?
Fernanda, é o mito do imigrante que é sustentado pelo Estado. É um mito muito comum, que não contribui com nada. E não é bem assim, a gente sabe. Em 2020, por exemplo, os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para a segurança social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram, Fernanda, de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros, e esses dados foram publicados numa reportagem do Globo no fim do ano passado. Viver no exterior, independente do país, é um teste psicológico constante. Nós ficamos boa parte do tempo expostos a diversas situações desafiadoras. E uma delas é, sim, a xenofobia, o preconceito. Não estamos generalizando, falando que todos os brasileiros passam por isso, nem que todos os portugueses são iguais. O preconceito contra brasileiros tampouco acontece só em Portugal, mas é onde se destaca por conta do tamanho da comunidade brasileira que vive lá. Quando a gente fala em xenofobia, muitas vezes imaginamos xingamentos ou agressão física. Mas como se diz por aí, o buraco é mais embaixo, como a gente ouviu nos depoimentos. Existe também um conceito de natureza social que se chama microagressão, que é aquela frase escondida por trás de uma brincadeira, de um comentário inocente sobre o nosso sotaque, por exemplo. De forma mais sutil, ela é muito mais forte, muito mais presente do que são esses casos escancarados. É o tempo inteiro, que vai desde a piada, que sempre se diz, não, é só uma brincadeira, é só com senso de humor, mas é a piada com o sotaque, não é? É aquela pergunta que as pessoas acham que não há nenhum mal em fazer. Quando é que você volta para o seu país? É porque no Brasil vocês falam brasileiro, é tão bonito o brasileiro que vocês falam no Brasil, não é porque não é português. Então, essas são, digamos, aquelas que as pessoas nem acham que é um tipo de discriminação ou um tipo de racismo. Esses comportamentos muito pequenos que causam mal-estar ainda, mas que eles tendem a ser desconsiderados, porque são vistos como se fossem muito pequenos. Essa microagressão, comentário sobre sotaque, a forma sutil de dizer é porque isso aqui está escrito em brasileiro, deixa eu corrigir. Ou a forma de dizer, não, é porque sabe como é, brasileiro sempre faz muito barulho. É constante. E porque é tão difuso, você não consegue nem reagir, você não consegue nem encontrar uma forma de dar visibilidade a isso e fazer uma denúncia. Parte dessa xenofobia tem raízes históricas profundas. Na visão de especialistas, Portugal construiu sua identidade nacional baseada num grande orgulho histórico. Existe no país uma visão ufanista que exalta o período das grandes navegações, romantiza os chamados descobrimentos, quando a coroa portuguesa se lançou ao temido mar para conquistar novas terras. Portugal atribui a si mesmo um papel mais do que especial na história da humanidade. O passado colonialista deixa resquícios e pode se traduzir em um complexo de superioridade. A ideia de terem sido os colonizadores dos brasileiros, de terem sido os portugueses, de uma certa forma, a trazer as luzes da civilização europeia para o Brasil, e sem dúvida que isso no cotidiano, por brasileiros vivendo em Portugal, deve se manifestar em situações em que o sentimento de xenofobia ambiente é provavelmente uma realidade para muitos brasileiros. Esse que você ouviu é o historiador Duncan Simpson. Bom, no final do século XIX, muitos pensadores tentaram aplicar os princípios da teoria da evolução de Charles Darwin no funcionamento das sociedades humanas, pregando uma ideia de hierarquia entre elas, o que reforçou ideias colonialistas. Portugal estaria mais à frente nessa escala de desenvolvimento do que nações como o Brasil. Como foi a construção, do povo brasileiro desde a narrativa colonial, em que, no caso de que o povo brasileiro e as colônias, de forma geral, eram construídas como um povo inferior, eram construídas como um povo bárbaro, e essa é uma relação muito forte ainda existente. Portugal e Brasil compartilham uma história que moldou o que conhecemos hoje como Brasil, uma relação marcada por trocas, mas também por violência e exploração, a metrópole e a colônia tropical. Valentina, obrigada por participar do DW Revista. Você pode, por favor, falar um pouco de como foi feita a construção de um imaginário do que é ser português e do que é ser brasileiro? Oi, Fernanda. Obrigada pelo convite para estar aqui participando do DW Revista. Então, sobre esse imaginário do que é o português e do que é ser brasileiro, eu acho interessante, para ilustrar essas percepções, eu trazer aqui o livro Curtiço, do Aloysio de Azevedo, publicado em 1890,
que é, né, um clássico da literatura brasileira. Um dos personagens mais emblemáticos do livro é o operário português Jerônimo. O Jerônimo, ele é honesto, trabalhador, disciplinado. Ele é casado e tem também com uma portuguesa, que é igualmente séria, que trabalha muito, a Piedade, eles têm uma filhinha. E ao mudar-se para o Cortiço, em Botafogo, no Rio de Janeiro, ele se apaixona pela Rita Baiana, uma brasileira descrita assim como uma mulata sensual. O Jerônimo, ele abandona a família para ficar com a Rita e ele também passa por um processo de degradação moral. Antes ele tocava o fado português, saudoso de sua terra. Depois ele se entrega à música, aos costumes locais, descritos como intensos, picantes. Ele se torna preguiçoso, trabalha menos e assim ele torna-se brasileiro. A obra manifesta, né, o naturalismo, que diz que assim como o meio, as características hereditárias, a raça, determinam o comportamento das pessoas. Então os personagens, eles são descritos assim com instintos quase animalescos. E a gente pode dizer que tá tudo ali, né, Fernanda? O Jerônimo e a Rita Baiana são arquétipos de ideias bem estereotipadas e preconceitos que se refletem em muitos dos relatos que a gente ouviu sobre xenofobia em Portugal. O da brasileira que rouba o marido da portuguesa, dos valores europeus como sendo do trabalho duro e da honestidade, enquanto que dos brasileiros mais malandro, um comportamento mais festivo. E o da mulher brasileira, então, né, a Rita Baiana, é hipersexualizada, lasciva, voluptuosa. A Rita Baiana é descrita com o seu quadril sacolejante, o cabelo reluzente, um odor aromático. Então, essa hipersexualização da mulher também está muito presente. Essa sexualização da mulher brasileira está presente em muitos países, não só em Portugal, sendo uma problemática frequentemente mencionada por quem analisa as relações entre brasileiros e portugueses no país. E isso pode se refletir em assédios ou situações desconfortáveis para brasileiras que vivem no país. Você tem todo o estereótipo que já foi debatido, não sei, assim, inúmeras vezes em relação ao sexismo, a essa imagem hipersexualizada da mulher brasileira, a associação da mulher brasileira ao mercado do sexo, que você não vê tão fortemente quanto os outros imigrantes. E aqui, como os homens, em grande parte, eles são tidos como se fossem sempre malandro, enganador, o que não quer trabalhar. Esses seriam os grandes estereótipos em relação aos brasileiros aqui em Portugal. E isso vai ter uma influência, vai ter um impacto, e um impacto negativo, obviamente, em todas essas experiências que os imigrantes brasileiros, e aqui eu me incluo também, vamos ter de acesso à saúde, ao mercado de trabalho, de acesso à educação, né? Então, por exemplo, imagina uma mulher uma mulher brasileira que vai ao ginecologista para fazer um aborto. O aborto é legal aqui em Portugal, não é até a 12ª semana. Então, vem sempre a ideia de que, olha, já está grávida de novo, né? Não sabe se cuidar, porque os brasileiros são assim, não tem esse controle do corpo. Outro ponto interessante é olharmos como as trocas culturais na contemporaneidade se dão entre os dois países e o que isso tem a dizer sobre o papel do Brasil para os portugueses. Em 2022, 51% do top 10 semanal do Spotify em Portugal era de música brasileira. A primeira telenovela brasileira exibida no país foi Gabriela Cravo e Canela, na década de 70. E desde então, as produções brasileiras do gênero passaram a ocupar o horário nobre da TV aberta portuguesa. Valentina, você pode falar um pouco sobre isso? Se há uma dicotomia entre a apreciação da cultura brasileira por parte dos portugueses e a xenofobia contra brasileiros? Então, Fernando, o que foi observado é que essa apreciação ainda corresponde a uma expectativa mais estereotipada do que ser brasileiro. Existe essa apreciação e conhecimento de certos aspectos da nossa cultura, mas ainda é um interesse bem limitado. O que a pesquisadora com quem a gente conversou menciona é que é como se a cultura fosse aquilo que cabe a nós, entreter, como se é só isso que nós tivéssemos a oferecer, né? E mesmo que a cultura seja uma coisa muito importante, muito séria, ela não é ciência, ela não é economia, ou seja, historicamente, entreter é o que coube as pessoas subalternas fazerem. Então, além de não se estender para outras áreas, esse interesse, esse conhecimento da cultura brasileira é de uma cultura mais comercial mesmo. Então, é a telenovela, é aquela música mais alegre, uma dança, assim, que naquele momento a gente preenche o que eles esperam do que é ser brasileiro, conhecimento mais reduzido mesmo. Maiores nuances da cultura parecem não penetrar muito lá, e não dá pra gente dizer, então, que tem uma influência do Brasil em Portugal, de forma geral, né? E além disso, o que as pessoas sabem do Brasil é também a violência, a corrupção, coisas não tão boas.
Historiadores apontam que as crenças colonialistas mais explícitas de superioridade foram fortes até a Segunda Guerra Mundial. Foi quando as atrocidades cometidas no continente europeu minaram a percepção da sua população como mais desenvolvida. Com a vitória das democracias, visões mais liberais se desenvolveram, mas a partir daí, outras narrativas começaram a surgir, com muitas distorções históricas. O lusotropicalismo é uma doutrina que foi desenvolvida por um brasileiro, por acaso Gilberto Freire, em colaboração com o regime salazarista. Antes desta doutrina, que foi iniciada no início dos anos 50, o que predominava em Portugal, como no resto dos países colonizadores, era uma visão mais, podemos falar, do darwinismo social, em que os povos colonizadores tinham a visão de ser abertamente superiores. Esta visão tornou-se completamente caduca com a vitória das democracias na Segunda Guerra Mundial, e foi precisamente neste contexto que o Estado Novo salazarista foi buscar aquelas teorias de Gilberto Freire, a fim de relegitimizar a sua presença nas suas colónias. Um duplo impacto, sim. De um lado, talvez aquela ideia de ter desenvolvido um papel especial na história da humanidade, da própria humanidade, e também levar algumas pessoas a ter um certo sentido de superioridade sobre outras nacionalidades. E, por outro lado, também a ideia que está fortemente interiorizada por grande parte da população, de que havia naquela narrativa também uma espécie de ausência de racismo, ou pelo menos de racismo tão forte como nos outros países colonizadores, o que afinal leva a que até hoje em dia há uma ideia de que quase não haveria um problema de racismo em Portugal, precisamente porque não houve tanto racismo pelo passado. Pelo contrário, Portugal teria se expandido pelo mundo através de relações harmoniosas com os povos ditos indígenas. Obviamente, esta narrativa é pura propaganda do regime salazarista e não corresponde à realidade. O lusotropicalismo, mencionado pelo historiador, é uma espécie de teoria desenvolvida pelo sociólogo e antropólogo brasileiro Gilberto Freire, que coloca os portugueses como um povo especialmente adaptável, que marcou presença nos países colonizados de uma forma mais pacífica que outros impérios europeus, promovendo uma maior troca cultural, miscigenação e uma relação mais empática com povos subjugados. No entanto, o que os especialistas apontam é que essa visão atrapalha o reconhecimento dos problemas de racismo e xenofobia. Outra herança da ditadura salazarista foi um certo atraso do país em pautas progressistas, como o feminismo, por exemplo, em relação a outros países da Europa. O período foi fortemente baseado em um catolicismo conservador, deixando um legado de perpetuação de visões mais tradicionais e de lentidão na incorporação de certos movimentos, como o antirracismo. Há em Portugal ainda uma espécie de aceitação social deste racismo abertamente expresso, que, por exemplo, não é pensável em democracias com uma maior história, com raízes mais profundas na sociedade. Ali mesmo pessoas com tendências ou com crenças racistas já sabem, de uma certa forma, que a expressão daquele racismo aberto é inaceitável socialmente. Então, de uma certa forma, acabam por se autocensurar. Em Portugal, diria que nem a este passo, nem a esta fase chegamos ainda. A xenofobia é um problema que sempre existiu. O aumento das denúncias apenas mostra que há uma sensibilização maior para o tema, o que já é um primeiro passo. E é um problema tão enraizado na cultura de Portugal que certamente não se resolve da noite para o dia, mas é preciso começar por algum lugar. No início de 2023, Portugal criou o chamado Observatório do Racismo e Xenofobia. A equipe trabalha em parceria com o Ministério da Igualdade Racial brasileiro, justamente no enfrentamento a todas as situações de discriminação que a gente está cansado de ver e ouvir por aí. O observatório, aliás, reconhece que existe um racismo estrutural em Portugal vinculado à xenofobia e destaca que é preciso compreender as dimensões e modalidades das práticas discriminatórias. De forma geral, as políticas
relacionadas à imigração para Portugal, elas são sempre políticas reativas. Portugal demorou muito tempo para se reconhecer como um país racista, um país onde o racismo estrutural é um problema, um país onde a discriminação de imigrantes é um problema, né? E só então se começou a desenvolver determinadas ações, mas que são sempre ações muito pontuais, são sempre ações muito, muito isoladas. Então, por exemplo, agora criou-se um observatório contra o racismo e a xenofobia, que é uma ótima iniciativa, mas assim, que foi criado esse ano. Portugal tem já há muitos anos uma comissão também para analisar os crimes de racismo e discriminação, mas cujo funcionamento já tem sido criticado várias vezes, tanto pela Comissão Europeia como pela própria ONU, etc. E essas mudanças são sempre muito lentas. Eu agradeço a participação da Valentina e do Maurício e gostaria de saber o que você achou desse episódio. É só deixar sua opinião nos comentários. E para quem mora ou já morou em Portugal, também tem uma enquete no Spotify. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista está disponível no Spotify, Apple Podcasts e em outras plataformas de streaming. Os episódios também podem ser acessados por celulares ou tablets com sistema Android ou iOS por meio do Google Assistente. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.com/Brasil. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. A apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. As pessoas ouvidas neste episódio foram entrevistadas pela Valentina Gindre, que também participou da elaboração desse roteiro. Apoio de Maurício Cancellieri, que você ouviu durante o episódio, edição de Fernando Caulite e coordenação de Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.